Boa tarde, pessoal. Nossa, desculpa, tô de máscara, acabei de chegar da rua. Ai, meu Deus. Nem vou lavar a mão. Vou tirar a máscara aqui porque eu tô com muita urgência de gravar essa aula. Então vamos começar. Meu Deus, mas eu não lavei a mão. Olha a situação. Ela tá cheia de micro-organismos. Será que aqui tem Covid? Salmonela? Alguns bolores, leveduras? Não sei. Mas para a gente evitar que todos esses micro-organismos que estão no ar, que estão no nosso corpo, que estão na rua quando nós saímos, quando a gente chega em casa, nas indústrias, nos restaurantes, o que a gente tem que fazer? Higienização. Então, o que é, na verdade, a higienização? A higienização, que é o motivo da nossa aula de hoje, ela nada mais é do que ela tem por objetivo garantir condições higiênico-sanitárias das plantas de processamento, atendendo à legislação vigente no Brasil. A planta de processamento aqui, eu quero dizer a nossa cozinha, agora nesse período de pandemia, antes da pandemia e após a pandemia, os restaurantes, fast food, food trucks, tá? Cozinhas industriais, todo mundo tem que fazer higienização. E não é logo antes de começar a cozinhar. Chegou em casa ou de processar os alimentos. Chegamos em casa e nós temos que higienizar as mãos, lavar as nossas mãos. Tá? O micro-organismo ele está em todos os lugares. Aqui eu tenho um glitter. O glitter serve para simbologia de que eu estou colorindo os meus micro-organismos. E se daqui eu pegar na minha máscara, eu vou passar micro-organismo para minha máscara. Se eu não higienizar a mão, eu vou passar micro-organismo para o meu olho. Se eu não higienizar, eu vou passar para minha comida. Se eu sou dono de uma indústria, se eu sou dona de um restaurante, de um food truck, de um carrinho de pipoca, eu vou passar esse micro-organismo para minha pipoca. Então a higienização, ela é de suma importância para a indústria de alimentos, para garantir a higienização dos micro-organismos na mão, que nós temos eles, sempre temos, faz parte do corpo humano, faz parte da natureza. O solo é rico em micro-organismos, porque senão as nossas plantas também não conseguiriam crescer, tá? O animal é rico em micro-organismos, porque senão ele também não conseguiria sobreviver. Então, a higienização, ela é primordial. E o que é a higienização? A higienização, ela depende de 5 fatores. O principal é a água. Junto com a água, eu vou ter uma ação térmica, temperatura, pode ser calor ou temperatura ambiente. Eu vou ter um tempo de contato, eu vou ter uma ação mecânica e eu vou ter uma ação química. A higienização, ela é um processo dividido em 2 fases, 2 etapas. A primeira etapa, que é a etapa de limpeza, e a segunda etapa, que é a etapa de desinfecção ou sanitização. Na etapa de limpeza, que é a primeira etapa da higienização, ela tem um objetivo de remover resíduos orgânicos e inorgânicos dos equipamentos, peças, utensílios, mãos, através do uso de detergentes, tá? Que é um produto químico. Então, quando a gente olha o ciclo da higienização, aqui na limpeza, eu vou usar água, tudo bem? E eu vou usar uma ação química, que é um detergente. E o que eu vou retirar? Proteína, gordura, carboidrato, aquela sujeira que fica nos equipamentos, vamos trazer para casa, que fica no prato, que fica no copo, que é visível a olho nu. A gente vê o resíduo da comida. Então, para retirar essa sujeira, eu vou usar água, detergente e uma ação mecânica. Como assim uma ação mecânica, Letícia? Através da bucha que você vai esfregar o prato para retirada da sujeira. Quando eu falo em sanitização, que é a segunda parte da higienização, eu tenho um processo de destruição ou eliminação de micro-organismos. Nessa fase,
trazendo o ciclo da higienização aqui, além da água, eu posso usar uma ação térmica, uma água morna, por exemplo, mas em casa, voltando para o nosso exemplo da aula, em casa, eu posso continuar com a água à temperatura ambiente. Novamente, eu vou usar uma ação química. Na indústria, quaternário de amônio, hipoclorito de sódio, tá? Em casa, você pode usar aqueles sanitizantes de frutas e verduras que vendem no supermercado ou a famosa Quiboa. Por quê? Porque o princípio ativo da Quiboa é o hipoclorito de sódio, um dos melhores sanitizantes na indústria. Então, eu já estou com a água, uma ação química novamente e um tempo aqui para eliminação ou destruição desse micro-organismo. Eu tenho que deixar as minhas frutas, os meus legumes, as minhas verduras um tempo em ação na água com a minha Quiboa ou com o meu sanitizante vendido nos supermercados, tá? Normalmente, em 1 litro de água, você vai usar o que o fabricante do sanitizante determina. E se você for usar a sua Quiboa, para cada litro de água, 1 colher de sopa de Quiboa. E você vai deixar no mínimo 15 minutos. Opa, no mínimo, não é no máximo. No mínimo 15 minutos, ok? Então, para cada litro de água, 1 colher de sopa de Quiboa. E você vai higienizar as suas verduras, os seus legumes dessa forma. Então, como que é a forma? Você vai chegar com uma maçã. Você vai tirar a maçã do saco antes de levar para a geladeira, tá? Você vai higienizar, lavá-la com um detergente para tirar o resíduo dessa maçã, enxaguar, e por isso que a água, tanto da indústria quanto da nossa casa, ela tem que ser potável, que é para garantir uma água saudável, tudo bem? Você vai passar o sabonete, enxaguar, colocar na sua solução de água com hipoclorito preparada. A partir do momento que você colocou todas as suas frutas lá, você marca 15 minutos. 15 minutos após, você joga aquela água fora, enxágua a sua maçã para tirar o excesso de Quiboa, coloca num pano de prato limpo, enxuga e guarda. De preferência na geladeira, mas pode guardar nas fruteiras. Lembrando que quem guarda na fruteira, toda vez que for consumir, tem que higienizar. Então é bom que guardar em fruteira as frutas que têm uma casca natural que não precisa higienizar. Por que não precisa higienizar? Na fruteira, é bom guardar na fruteira, fora da geladeira. Rebobina um pouquinho aí, guardar na fruteira, fora da geladeira. Aquelas frutas que têm uma casca natural que a gente não consome, porque aí elas não precisam higienizar. Banana, abacate, abacaxi, mamão, são tudo frutas que podem ficar na fruteira e você não vai ter que higienizar toda vez que for consumir, porque a parte externa, que é a parte contaminada, você joga fora. Então você passa uma água para tirar o pó, alguma sujeirinha que tenha, enxágua, corta, come e joga a casca fora. Maçã, uva, pera, que são frutas que a gente come com a casca, é sempre bom a gente chegar do supermercado e higienizar, ou seja, limpar e sanitizar e guardar na geladeira, né? A geladeira é em temperatura ambiente e ela evita o crescimento microbiano. Então, se você higienizou a sua fruta na geladeira, ela vai ter uma durabilidade maior, tudo bem? E aí, o que acontece? Adianta você chegar e jogar direto na água com Quiboa? Não. Por quê? A parte suja da fruta, aquela parte da limpeza, os resíduos, quando eles não são retirados, tanto do prato, tanto dos equipamentos, quanto das frutas e dos legumes, eles prejudicam essa fase de sanitização. Ou seja, eles vão piorar o efeito do cloro. Por quê? Porque eu vou ter que limpar antes de começar a sanitizar. Então, alface, por exemplo. Alface, que são folhas e que normalmente, às vezes, elas vêm com resíduo de terra, nós temos que limpar antes de colocar na água com Quiboa ou na água com o higienizador comprado do supermercado, tá, pessoal? Então, é bem simples, é bem tranquilo,
é bem fácil.